Boa noite a todos. As crianças podem ir para suas salas. Se puderem desligar esse ventilador aqui, por gentileza. Eu estou com folhas aqui hoje. Muito bem. Bom, a gente está dando... Eu queria pedir uma musiquinha de fundo, Rafa, por favor. É esse aqui, JJ, ó, esse primeiro ventilador. Uma boa noite a todos que estão no YouTube. Sejam bem-vindos. Não durmam aí em casa, por favor. Fiquem acordados, fiquem despertos. O Senhor tem muito a falar com a sua igreja hoje. Eu quero que vocês... possam receber aquilo que o Senhor tem para vocês, tanto aos que estão aqui na igreja em comunhão com os santos, aqui nessa assembleia dos santos, nessa comunhão dos santos, também em casa. Hoje é dia de ceia, hoje é um dia que nós tomamos a ceia em família. Você prepare a sua ceia aí na sua casa, tome aí o seu pão, o seu vinho, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você esta noite, e o Espírito Santo vai tocar o seu coração, porque assim é o desejo do Senhor, que todos tenham um encontro com Ele, que todos ouçam a sua voz, e que todos possam receber o seu amor, porque é um atributo imutável de Deus, o amor dEle, o amor para conosco, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu Filho unigênito morreu por nós, Ele veio para a sua igreja, Ele sofreu pela sua igreja, Ele morreu pela sua igreja, Ele ressuscitou pela sua igreja, e Ele está voltando para a sua igreja. Amém? Então, este é o dia que o Senhor fez, e eu quero que você se alegre nele. Eu não sei se já tem a musiquinha de fundo aí, mas se não tiver, por favor, coloquem, e a gente vai dar início aqui à nossa pregação, que está lá em Lucas capítulo 12, versículo 49 e 50, onde este evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, diz que Jesus veio, Jesus falando aqui nessa passagem, nesse versículo, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Por quê? Porque eu tenho um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Se nós entendermos essa passagem, e eu quero ler aqui na íntegra para vocês novamente, para que fique muito fixado no seu coração, no meu coração, e que você entenda o que está sendo falado. Jesus dizendo, segundo Lucas, Jesus diz assim, eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já tivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Muito bem. Eu imagino aqui que Jesus está quebrando alguns protocolos nas nossas mentes. Ao contrário do que muitos pensam, ao contrário do que muitas pessoas ficam imaginando sobre Jesus, Jesus chega, segundo Lucas, e fala para aquelas pessoas, eu vim lançar fogo sobre a terra. Então a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que significa o fogo e o que ele faz. O fogo, ele consome. O fogo consome tudo o que ele toca. Ele é um fogo que vai tomando conta e vai queimando todas as coisas que estão impuras naquela superfície, ou melhor, até que nada esteja naquele lugar que não faça parte da essência, tecnicamente falando, de algo. Por exemplo,
se você colocar fogo nessa cadeira, vai queimar a espuma, vai queimar o plástico, e o ferro pode até se distorcer um pouco, mas a essência da cadeira, que é o ferro, vai ficar aí. O fogo serve para purificar. O fogo purifica. O fogo, ele faz com que as coisas amoleçam. Por exemplo, se você colocar lá o fogo, o arroz no fogo, você não tem mais um arroz duro, você tem um arroz macio. O feijão, a carne, ou qualquer que seja o alimento, você precisa passá-lo pelo fogo para que ele amoleça. Mas Jesus diz aqui que o seu ministério é um ministério de fogo. E por que é um ministério de fogo? Porque quando nós vemos João Batista, no capítulo 3, falando que ele vem batizar com água, mas há um que viria após ele, que não era digno de desatar as sandálias, as correias das suas sandálias, e este batizaria com o Espírito Santo e com fogo, eu posso entender que João Batista, o último do Velho Testamento, e Jesus, o primeiro do Novo Testamento, João Batista vem batizar com água e Jesus vem batizar com fogo. E o fogo serve para consumir, o fogo serve para purificar, e o fogo também serve para banir. No contexto de João, Jesus está dizendo que haveria um lançar da religiosidade, porque o machado estava sendo colocado já no tronco para lançar ao fogo aqueles que não dessem ouvidos à palavra de Deus. Mas lá no capítulo 6 de Isaías, versículos 5 a 7, o profeta Isaías diz para Deus, em uma visão: ai de mim, Deus, ai de mim, por quê? Porque eu estou perdido, os meus lábios são impuros, e eu vivo em meio a um povo de lábios impuros. Eu vivo em meio a um povo que é impuro, Deus, e eu também sou impuro, e eu estou vendo o Senhor. Está aqui: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Nesse momento Isaías reconhece, e imagina um profeta do calibre de Isaías, e ele reconhece a sua condição de pecador, a sua condição de homem falho, de homem errante, de um homem que via o pecado, que vivia em meio ao pecado, e os lábios dele eram lábios pecaminosos. E então esse homem viu o Senhor, viu o Rei dos Exércitos, e logo um dos serafins veio e pegou ali uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz, e passa na boca de Isaías. E ele passa a ser um homem puro. Por quê? Olha só o que acontece aqui. Com ela tocou a minha boca, e veja, isso tocou os seus lábios, para isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será retirado, o seu pecado será perdoado. Então imagine, neste momento Isaías não sente dor, Isaías não grita, Isaías não chora, a boca dele não é queimada. Eu não sei aqui quantos, como quando crianças brincavam com uma brasa na fogueira, eu costumava fazer muito isso, brincando lá com as brasas, jogava na camisa dos amigos, não era assim? As brincadeiras que a gente tinha de menino, né? E doía, queimava, e se você queima, fica aquela dor irreparável,
até que a pele se regenere. Mas vem um serafim, pega uma tenaz, uma brasa viva do trono, e passa na boca daquele homem, profeta, e este homem tem os seus pecados perdoados. Depois disso, ele ouve a voz do Senhor. Se você ler o texto no versículo 8, o Senhor fala com ele e ele ouve. Mas eu vou guardar este contexto para o final. Então eu posso chegar à conclusão aqui que o fogo purifica. O fogo de Jesus purifica o pecado, perdoa o pecado. O fogo de Jesus, o batismo com fogo, purifica as vidas das pessoas que andam desgarradas. Então, já aprendemos que Jesus vem trazer fogo, já aprendemos que há um batismo, e é importante entendermos também o que significa o batismo. O batismo significa você estar mergulhado. Então, se há um batismo com fogo, você está tomado pelo fogo. E aqui, ele fala assim, João Batista traz um batismo com água, mas Jesus traz um batismo com fogo. E há algo que eu não vejo muito mais nos púlpitos dos dias de hoje, que se chama a palavra arrependimento. Não está em moda falar de arrependimento, incomoda as pessoas falar de arrependimento, esvazia as igrejas falar de arrependimento. Por quê? Porque há um evangelho sendo pregado para agradar as ovelhas, e aqui nós não vamos pregar evangelho para agradar nenhuma ovelha. Não é o meu trabalho fazer você feliz. Eu amo que você seja feliz, eu amo que você se sinta bem, eu amo que você se sinta alegre, mas não é minha responsabilidade fazer de você feliz. A maior mentira que um homem pode contar para uma mulher pode contar para um homem é: eu vou te fazer feliz para o resto da sua vida. Lá no altar, já começam as mentiras: eu prometo te fazer feliz para o resto da minha vida. Isso é uma mentira, por quê? Porque somente uma pessoa pode fazer alguém alegre, é o Espírito Santo. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Os palmeirenses estavam super alegres com a conquista da Libertadores, mas conversem com um palmeirense hoje à tarde, depois do jogo das 3h. Eles estão tristes, por quê? Porque é uma alegria passageira, é uma nuvem sem água, é uma água com gás sem gás, é uma Coca-Cola sem gás, é um xarope. Você colocar a sua felicidade num homem, numa mulher, num dinheiro, num trabalho, num corpo bem sarado, é uma nuvem sem água, porque é passageiro. Mas em Cristo Jesus não há nenhuma sombra de variação. Pelo contrário, há perpetuidade, há um atributo eterno de alegria para mim e para a sua vida. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que eu vou pregar sobre arrependimento. Eu quero que você se arrependa do seu mal, assim como eu tenho que me arrepender do meu mal. E com muito amor no coração, eu quero que você perdoe o mensageiro e receba a mensagem. Eu quero que você receba hoje no seu coração o batismo com fogo, na sua alma, na sua vida, para que você seja uma pessoa transformada em tudo que você for fazer. Então, se o batismo é emergir, é entrar em contato com Jesus. Se batizar significa entrar em contato com Jesus, significa você entrar numa atmosfera onde você vai ter uma colisão, você vai purificar tudo aquilo que está fora da essência,
para o que você foi feito. Você não foi feito para pecar, você foi feito para glorificar. Você não foi feito para andar desgarrado, você foi feito para andar agarrado em Jesus. E o fogo, ele está presente nas nossas vidas. Por que que ele está presente nas nossas vidas? O fogo está no céu. Deus colocou o fogo no céu como sol, que aquece e ilumina o nosso dia. E no centro dessa terra há um fogo chamado pirosfera, que mantém esse planeta flutuando entre dois fogos, o fogo do centro da terra e o fogo do sol. Então, eu e você precisamos entender por quê? Porque Deus é fogo consumidor, conforme fala em Hebreus capítulo 12, versículo 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Se Ele é fogo consumidor, nós sabemos que o fogo, ele é um símbolo do Espírito Santo. O fogo, ele representa o Espírito Santo, embora o Espírito Santo tenha muitos símbolos, a água, a pomba, o que mais? O vento, o pendor. Mas o que o fogo faz? O fogo consome. Então, se você lê o capítulo 3 de Gênesis, versículo 24, o que acontece aqui neste lugar? Capítulo 3 de Gênesis, versículo 24. Deus coloca um querubim ao oriente do jardim. Deus coloca o homem, expulsa o homem do jardim do Éden, expulsa Adão e Eva e coloca no oriente da terra. E coloca ali um querubim, uma espada de fogo, que andava de um lado para o outro, guardando a árvore da vida. E essa espada de fogo foi dada e colocada de um lado para o outro, para guardar esse caminho. Então o homem foi colocado no lado oriental, para quê? Para que ele não mais tivesse acesso à árvore da vida. Porém, o nosso Deus bom, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus querido, que nos ama, que nos abençoa, que nos deu a sua graça, Ele já tinha um plano redentor, para mim e para você. Ele tinha um plano redentor incrível, maravilhoso, repleto de amor, que se chamava Jesus. E agora vai fazer um pouco mais de sentido o que Jesus nos diz sobre o fogo. E Jesus vem e diz: eu venho vos batizar com fogo. Se eu sou batizado com fogo, se eu sou batizado com Deus, com Jesus Cristo, me batizando com o seu Espírito, com fogo, logo eu passo a ter acesso ao meu Deus, ao meu Pai, à árvore da vida. Por quê? Porque fogo não queima fogo. Fogo não vai queimar o fogo. Então, eu e você devemos ser uma tocha de fogo. Devemos ser fogo diariamente. E isso só vem com o arrependimento, só vem com a santidade. Mas nós vamos chegar lá. Então, quando nós recebemos esse batismo, nós temos o direito, nós temos, na verdade, por graça, favor e merecido, nós temos o acesso livre a Deus. E nós podemos confrontar e ratificar isso, fortalecer esta palavra em Apocalipse 10. E eu quero ler essa palavra para vocês, porque esta passagem de Apocalipse 10, ela é contundente.
E ela vai de encontro com todos os benefícios que você tem, com todos os benefícios que eu tenho, com tudo aquilo que Deus deu para mim e para você de melhor. De melhor. E veja, versículo 1 do capítulo 10. Quem está falando aqui? João. João, no capítulo 10, versículo 1, diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiam os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora, não haverá mais nenhuma demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e a minha boca era doce, e na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Muito bem. O que acontece aqui? João vai e toma aquele livrinho. Por que ele toma o livrinho? Porque o anjo manda ele comer o livrinho. Vai ser doce na sua boca, mas vai ser amargo no seu estômago. E esse livrinho, ele comeu, e lhe disseram: é necessário que profetize sobre as nações, é necessário que você profetize, é necessário que você fale. E João comeu o livro, e João nesse momento representa toda a igreja de Cristo, e comer o livro é agradável para ele, naquele momento, mas quando ele tem a responsabilidade das coisas, aí é que, no dito popular, o bicho pega. Quando eu completei 18 anos, eu coloquei uma meta. Eu já trabalhava, era autossustentado, não dependia dos meus pais, e disse: vou comprar um carro zero. Comprei um carro zero com 19 anos, parcelado em 60 vezes. Não tinha ideia do que representava ter um carro. Quando comprei, quando recebi, o cheiro era maravilhoso, carro novo, pelinhos no pneu, tudo novo, lindo, brilhando, verde,
musgo, um verde bonito. Amava aquele carro, econômico. Mas com ele vieram as responsabilidades. Em 2 semanas, eu enchi a traseira de um outro cadete zerinho e bati o carro. Fiquei 30 dias sem o carro para consertar, porque o dano foi tão grande. Então, a conta que eu havia feito para pagar as parcelas, também agora eu tinha que pagar a franquia do seguro. Mas eu não havia feito a conta da revisão, a cada 5.000 quilômetros, uma revisão. Não havia feito a conta dos pneus, não havia feito a conta dos riscos que o carro teria. Teve uma moça lá com inveja de mim, onde eu morava, ela riscou meu carro dos 2 lados. Gastei mais R$3.000 na época para consertar. E depois eu quis trocar as rodas do carro. E quando eu troquei as rodas do carro, o que aconteceu? Acabei com um amortecedor do carro. Por quê? Porque o engenheiro estudou 5 anos na faculdade para fazer um carro com uma roda, e o bonitão aqui, com 19 anos de idade, foi lá e trocou a roda do carro porque achava que era bonita. Doce aos meus lábios, mas amargo quando chegou ao meu estômago. E aquele carro foi uma perdição para mim, eu me endividei e errei. Então, o que acontece aqui neste momento é Deus falando para João: eu estou te chamando para comer a palavra, eu estou te chamando para que você entenda sobre a palavra, mas agora você tem uma responsabilidade. Você entende? Quando você recebe a palavra de Deus, você tem uma responsabilidade por você agora, sobre você, de cima para baixo. Você precisa compartilhar essa responsabilidade. Perdão, esta palavra. Quando você lê a Bíblia, existem 3 homens muito loucos que comeram a palavra de Deus: Jeremias, Ezequiel e João. As visões que João teve de Apocalipse foram coisas extraordinárias. E por que não falar muito loucas? E por que esses homens precisaram comer a palavra? Porque eles precisavam de uma palavra para viver, porque eles precisavam de uma palavra para conduzir o povo naquela época. Eram tempos muito difíceis. E eles viveram num tempo onde havia, o Norberto gosta de dizer isso, é matar ou morrer. Eles viviam numa guerra onde você ou mata ou morre. Então, se eu como a palavra precisa estar dissolvida na minha corrente sanguínea. Se eu como a palavra precisa estar misturada com quem eu sou. E quando eu abrir a boca, precisa sair a palavra de Deus. E quando eu abrir a boca, eu preciso deixar sair o quê? Aquilo que Deus está falando e não o que eu estou falando. A palavra, ela entra dentro de você, ela entra na sua vida, no seu dia a dia, em quem você é, no seu DNA, para que você ore pela palavra, para que você batalhe pela palavra, para que você se mova pela palavra, para que você viva pela palavra. Eu não posso viver fora do que é a palavra de Deus. E as pessoas estão morrendo por quê? Porque no máximo elas se tornam evangélicas. E eu não quero evangélicos, eu quero discípulos. Se nós tivéssemos discípulos batizados com fogo, saindo da sua boca,
a palavra de Deus, desejavelmente, por Jesus Cristo, todos nós teremos uma vida muito diferente. Isso serve para mim, isso serve para você. Mas o que acontece conosco? O que sai das nossas bocas? Nós amaldiçoamos tudo. Amaldiçoamos o nosso calor, o nosso frio, o nosso pouco dinheiro, o nosso muito dinheiro. Ninguém aqui amaldiçoou muito dinheiro, né? Hã? Mas tem gente que sim. Tem gente que tem muito dinheiro e fala, puxa, eu queria ter uma vida simples, igual aquela pessoa. Eu daria tudo para ter essa vida que essa pessoa tem. E nós amaldiçoamos os nossos próprios irmãos, a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe. E o que sai da nossa boca é a palavra de Deus, sim ou não? Então, a palavra comer é deixar que fique dissolvida em você. A palavra aqui, comer, a palavra significa estar dissolvida em você. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos comer a palavra de Deus definitivamente. E depois vai haver o quê? Responsabilidade. Porque quando você limpa uma casa, se essa casa não tiver a manutenção, o que vai acontecer? A palavra diz, você tira os demônios, e a pessoa continua no pecado, volta 7 vezes pior. Então nós precisamos dar manutenção. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E agora vai fazer mais sentido para vocês o que eu vou dizer. Jesus vai fazer o quê? Vai fazer a Páscoa. Nós vamos aqui tomar a ceia. E Jesus diz, olha, eu desejei fazer essa Páscoa. Eu desejei fazer com vocês. Porque em verdade, nunca mais comerei do fruto da videira. Ele chega para os discípulos dele, no meio ali dos 12 discípulos dele, e olha, eu em verdade digo que eu nunca mais comerei o fruto da videira, até que essa Páscoa se realize na eternidade. E havia um cerimonial judeu, ali havia um cerimonial dos judeus. Por quê? Porque a Páscoa representava a passagem dos escravos judeus no Egito, e eles passaram da escravidão para o deserto, para a terra que mana leite e mel depois, para a terra prometida. O Pessa, a passagem do anjo da morte, e Deus liberta o seu povo, e era celebrado todos os anos, ou celebrada todos os anos essa Páscoa. Porém havia ali um cerimonial, havia uma oração, havia uma taça da santificação, que se chamava Kiddush, não importa esse nome, e ele passou para todos, deu, beberam, comeram. Depois tinha a taça da pergunta, e houve ali uma ordem, e ele fala o seguinte: tudo agora está em ordem conforme os judeus sempre faziam. Os judeus tinham ali um cerimonial, fazia A, depois B, depois C. E o que acontece? Depois de fazer tudo aquilo, de fazer tudo certinho, o certo era ele pegar o pão e dizer, este é o pão da aflição que os nossos pais comeram. O que ele faz nesse momento? Ele disse o seguinte, ele levantou e disse: tomai e comei do meu corpo, e bebei do meu sangue, porque isto é dado em favor de vós. Pasmem, imagina a cara dos judeus. Os caras faziam isso desde criancinha. Jesus errou o cerimonial.
Jesus errou a sequência do que deveria ser feito. Imagina o choque que eles tomaram. Jesus errou a religiosidade daquele momento, o que representava aquele momento para eles. Imagine, como assim? Ele errou. Mas Jesus nesse momento manda uma mensagem que nós precisamos levar para a eternidade. Quando ele fala, este é o meu corpo, e vocês devem comer o meu corpo, é para que o corpo esteja dissolvido em vós. Para que o corpo de Cristo esteja dissolvido em nossa corrente sanguínea, para que a palavra de Deus, viva e eficaz, viva sobre nós, ou dentro de nós, assim como Deus mora, Jesus entra nos nossos corações, o Espírito Santo entra nas nossas vidas e faz morada em nós. Então todos os anos, todos os meses nós celebramos a ceia do Senhor, para relembrar essa santificação que nós devemos ter. Nesse momento ele está predizendo que é a última vez, que ele vai para o céu à direita de Deus Pai, que ele não vai mais estar conosco, que ele não estaria mais com aqueles homens, que ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo viria sobre nós como um grande professor, como um grande consolador, como um vento impetuoso que vem dos quatro cantos da terra. E aí me remete a Ezequiel 37, esta palavra. Ezequiel 37. Deus pega o Ezequiel, fala, vem cá filho, vem cá. Tadinho do Vitor, né? Semana passada eu estava ali orando, e Deus me mostrou, falou, o Norberto fez isso comigo uma vez, eu fui bonzinho com o Vitor ainda, eu avisei ele com uma semana de antecedência, o Norberto no carro uma vez falou assim para mim, ó, o Zé Carlos também era assim, ó, você vai dar a palavra do dízimo hoje, tá bom? Então, a gente vai evoluindo um pouquinho, e Deus pegou o profeta e falou assim, o Vitor veio aqui, que bonitinho, né? E assim a gente deve preparar aqueles que são chamados. Chamado, tem chamado. Quem tem chamado para falar tem que falar. Infelizmente 3% da igreja só vai pegar no microfone, mas você tem um microfone aí de milhões de pessoas te assistindo. Na internet, no Instagram, no Facebook, nas ruas. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Mas o ponto aqui é o seguinte, Ezequiel, vem cá filho. Ezequiel era um jovem. E Deus fala para ele, vem cá. Vamos dar uma volta. E largou ele lá para ele dar uma volta num vale. Deus não levou ele num campo cheio de flores. Deus não levou ele no mar para ver as ondas quebrar. Não levou ele num monte. Levou ele num vale cheio de osso. Velhos. Talvez tinha ali animais, bactérias, fungos, várias espécies de coronavírus, ali naquele lugar, imagine. E ele dá uma volta ali, e Deus pergunta para ele, e quando Deus pergunta, ele pergunta, mas ele já pergunta sabendo a sua resposta, né? Deus já pergunta sabendo, ele já sabe o que você vai falar. Jesus já sabia o que os discípulos iam falar, mas ele perguntava. Mas quando Deus leva alguém para dar uma volta, era para refletir. Ele tinha que refletir ali o que ele estava vendo. E Deus pergunta para ele, meu filho, filho do homem, pode esse monte de ossos reviver? Como diria o dito popular aí dos meninos, Ezequiel, muito ligeiro, disse assim, Senhor, tu sabes.
Tu sabes, Senhor. Mas o profeta diz o seguinte: olha, Deus, esses ossos estão sequíssimos. Quando a gente interpreta o texto no superlativo absoluto sintético, sequíssimo, riquíssimo, não é isso? Não é assim? Ó, riquíssimo, sequíssimo, pobríssimo, a gente não fala isso, né? É porque não tem mais jeito. Já taxou ali, ó, tá tudo ruim, acabou, não tem jeito, Deus. Tá sequíssimo. Tá um negócio, não tem mais jeito, já decretou. Está decretado. Não tem jeito. Então, o profeta decretou ali falência total aos ossos, porque ele falou que estava sequíssimo. Mas depois Deus perguntou: mas eles podem reviver? E ele disse: tu sabes, Senhor. O Senhor sabe. Então, Deus pergunta para ele, eu imagino Deus ali perguntando para ele: por um acaso eu fiz um osso sem vida? Por um acaso esses ossos que estão aí, que imagino que eram pessoas más, que pecaram, que fizeram tudo errado, drogados, prostitutas, ladrões, políticos e tudo mais de ruim, pecadores, drogados e por aí vai, adúlteros, eles morreram, era só um osso. Às vezes eu ligo para algumas, e aí amigão, como é que você está? Ih, está osso. Acho que é inspirado em Ezequiel 37, está osso aqui. Deus fala assim: meu filho, por um acaso eu fiz esses ossos, por um acaso eles não morreram sozinhos, eles não comeram demais, eles não se drogaram, eles não se prostituíram, não usaram drogas, eles não pecaram, e agora eles são ossos, nem defunto é mais. Por um acaso eu fiz alguém para ser bandido, por um acaso eu fiz alguém para ser adúltero, por um acaso eu fiz algum filho para ser drogado, por um acaso eu fiz alguém para ser ladrão, para ser corrupto, para ser mentiroso. Não! Eu fiz Adão e Eva para serem perfeitos, para reinarem sobre a terra. Eu vos chamo os filhos de Deus, eu vos chamo reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. Eu vos chamo de povo, propriedade exclusiva de Deus, já não mais escravos, mas amigos de Deus. E o profeta dizendo: não, Deus, está decretado, eles estão mortos, é só osso sequíssimo, Deus. Então, eu quero que vocês ouçam a palavra do Senhor aqui hoje, que é viva e eficaz. Prestem atenção o que o profeta está falando. A palavra de Deus é viva e a palavra de Deus é eficaz. Porque o que Ezequiel deveria ter respondido ali? Senhor, João vai comer a sua palavra, eu vou comer a sua palavra, já tinha comido, Jeremias comeu a sua palavra, o Senhor fez o mundo, o céu, a terra, os homens, tudo que nela há pela palavra, Jesus é a palavra. Então, Senhor, pela sua palavra, Senhor, o Senhor vai dizer para esse monte: sai daqui, vai para lá, e vai fazer, Senhor. Senhor, eu vou falar para o meu marido que é adúltero, Senhor, e ele vai se converter, Senhor. Senhor, eu vou falar para aquele drogado: se converte, e ele vai se converter, porque pela sua palavra, a palavra transforma, a palavra cura, e a palavra é viva e eficaz na vida de qualquer pessoa. Eu não posso crer em outra coisa.
Eu só posso crer na palavra. Da nossa boca precisa sair a palavra viva, a palavra forte de Deus, a palavra que levanta defunto. Ainda que as pessoas não queiram aceitar, eu fui chamado para ir a um velório, eu fui com esta Bíblia aqui, as pessoas não querem aceitar isso, mas eu cheguei lá, e abri esta Bíblia aqui, e quando eu abri esta Bíblia, caiu uma pessoa morta de um lado, caiu outra pessoa com ataque epilético do outro, a pessoa morta reviveu, e a outra foi levantada e levada para o hospital, e ela foi curada. A pessoa que estava no caixão tinha morrido com 18 tiros. E a palavra de Deus foi aberta e foi pregada. E ali houve vida e não morte. Porque eu sou bom? Não. Porque é a palavra de Deus. Porque foi a palavra de Deus, não foi a minha palavra. Porque a palavra de Deus cura. A palavra de Deus ressuscita. A palavra de Deus transforma situações. Os púlpitos estão infestados de artistas. Eu fiquei esses dias vendo um negócio que é interessante. Os satanistas, eu quero chocar vocês hoje aqui. Os satanistas fazem o seguinte: você vem e ele te promete fama, dinheiro, segurança e alegria. Ele te promete isso. E as pessoas estão indo para a igreja pedindo o quê? Hein? As pessoas estão vindo para a igreja para quê? Ai, sabe o que é? Eu preciso ficar rico. A igreja te faz rico, a palavra te faz rico. A palavra te dá fama. A palavra te faz de ninguém alguém. Texto fora de contexto vira pretexto. Por quê? Porque em nenhum lugar Deus fala essas coisas para você. Você pode sim ganhar dinheiro, você pode sim ter alegria, você pode sim ter todas essas coisas, mas o seu objetivo não pode ser essas coisas. Os púlpitos estão lotados. O Instagram então nem se fala. Facebook, YouTube estão repletos de profetas que enriquecem as pessoas e a eles mesmos. Mas eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui para purificar os vossos ouvidos, para purificar e abrir os olhos da igreja de Cristo. Então, não estamos pregando a palavra. Quando abrimos a boca, amaldiçoamos tudo. Tudo. Decretamos morte em tudo. Está tudo ruim. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós não vivemos nem o pior ainda. Nem sequer 10% do que vai acontecer. Só vai piorar a situação. E quem não estiver com o Senhor, e não pode ser por medo, eu não estou pregando uma palavra de medo, estou pregando uma palavra de transformação, que vai queimar, que vai arder, você não vai suportar escutar, mas se você der lugar ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida, você sim vai ter uma vida transformada. Por quê? Porque nós gostamos de sangue, nós gostamos de falar mal, nós gostamos de fazer as coisas erradas, nós gostamos de brigar. Todos nós, sem exceção aqui nessa sala. E quem é aqueles que falam, não, mas sabe o que é? Eu sou bonzinho, ai, sabe o que é? Eu prefiro aquele que explode. Porque aquele que fala que é bonzinho, guarda. E fala por trás. Entende? É assim que funciona.
Ninguém aqui é bom, todos nós precisamos do Espírito Santo. Todos nós precisamos desse poder. Por quê? Porque o mundo está cheio de defunto. E sabe o que acontece naquele momento com Ezequiel? Ezequiel profetiza. Ezequiel profetiza e aqueles ossos, um barulho, e vai para tudo que é lado, e começa os ossos se ligarem um ao outro, e as caveiras se põem em pé. Imagina um monte de caveira em pé, um monte de caveirinha dando risada para você, em pé, e Ezequiel ali olhando aquilo, e daqui a pouco os tendões, veia, tendão, tudo, pele, carne, subindo os órgãos, e tem ali um monte de gente naquele lugar, mas ainda não está pronto, ainda não está pronto. Por que não está pronto? Porque são todos defuntos. Qual a diferença do defunto para a caveira? Nenhuma. A única diferença é que ainda não apodreceu, tá certo? Ainda não apodreceu, acabou de morrer, não apodreceu, não dá nem trabalho. O profeta falou, Deus falou, profetiza, ele profetizou. Revivam, e aí, pum, veio ali um exército de gente. E agora? E agora, Deus? Deus, e agora? O profeta maravilhado, o profeta ali olhando para aquele monte de gente, eu imagino aquele monte de gente sem vida, tudo gelado, e aí um monte de defunto. Assim é quem aceita Jesus, e não é batizado com fogo, é defunto, é evangélico, entende? É cristão, é bonito falar, eu sou cristão, eu sou crente, meu filho. Eu preciso de um discípulo aqui. Eu preciso de alguém que sofra o dano pelo Evangelho, que leve de um lado, leve do outro e dá risada. Eu preciso de alguém que pague o preço. Eu preciso de alguém que realmente leve a sério esse negócio. Que diga, é matar ou morrer. Ou eu mato ou eu morro aqui nesse negócio. Não tem outra opção, não tem outra opção. Meu pai está morrendo, minha mãe está morrendo, meu tio está morrendo, as pessoas estão morrendo, está todo mundo morrendo. E Deus fala assim para ele, profetiza, o Espírito Santo que vem dos 4 cantos da terra, profetiza. O vento que vem dos 4 cantos, norte, sul, leste, oeste. No dia de Pentecostes, vem um vento impetuoso, dos 4 cantos. Impetuoso significa violência. Veio um vento com violência, um barulho, pá, um ventão. Você não vê, você não enxerga, você não sabe de onde vem, mas vem, você sente. E veio aquele vento, e o Deus falou para ele assim, profetiza o Espírito Santo sobre esses defuntos, e eles vão reviver, e eles vão ter vida novamente, e eles vão me adorar, e vão ser um exército para nós. Quando Jesus vai, ele manda o vento do Espírito Santo, o Espírito Santo vem dos 4 cantos. E aí eu parei para estudar esses 4 ventos. A terra é dividida, norte, sul, leste, oeste, no meio, oriente e ocidente, latitude e longitude. Latitude é de pé, longitude é deitado, no Equador tem 0 de latitude, 0 de longitude. Tudo isso foi Deus que fez, não foi a ciência que descobriu, Deus é que fez. E há um vento do norte, há um vento do sul, há um vento do leste e há um vento do oeste. Ah, mas Wagner, onde é que você achou isso aí na Bíblia? Ah, você foi no Google também, mas vai na Bíblia que você acha mais rápido o vento do norte, o vento do sul, o vento do leste e o vento do oeste. Investe numa Bíblia de estudo, irmão.
Se você não tem dinheiro para comprar, fala comigo que eu te dou uma de presente. Não tem problema. A gente se compõe aqui, arruma uma vaquinha e te dá uma Bíblia de presente. Mas só se você realmente não tiver dinheiro, mas arruma uma Bíblia de estudo. Para de ficar sendo o Google sua fonte de estudo. A Bíblia é a fonte de estudo e não o Google. O vento leste está lá em Gênesis capítulo 41, onde o sonho que Faraó teve mostrou o quê? Que haveria as espigas boas e depois as espigas iam ser queimadas. As espigas, elas ficariam crustadas, ou seja, elas receberiam o vento da onde? Do leste. É um vento oriental, um vento que queima, um vento que ia queimar tudo, ia levar tudo. O vento do oeste tira tudo que está, o quê? Em desacordo. E joga onde? No mar. Deus levou o gafanhoto como? Com esse vento do oeste. Depois nós temos o vento do norte. O vento do norte é o que traz a neve. A neve limpa tudo que ela tem contato, ela vai limpando. Ela vai limpando tudo, ela vai trazendo a limpeza, vai limpando. Imagina, veio um vento, queimou. Veio outro vento, levou as foligens embora. Veio outro vento e fez o quê? Limpou, passou o sabão. E agora vem outro vento, que é o vento do sul para dar prazer. Você encontra lá em Cantares isso. É um vento que te dá uma brisa, te dá um refrigério. E o Espírito Santo, incrível, como a gente pode ver isso acontecer nas nossas vidas, é incrivelmente transformador. Por quê? Porque Ele nos chama para termos as nossas vidas em primeiro lugar. Quando nós temos contato com Jesus, é fogo, meu irmão, é fogo, fogo. Sabe aquela vontade que você tinha de tomar aquela cachaça, você não toma mais. Por quê? Porque o fogo purificou. Sabe aquela vontade que você tinha de ver pornografia, você não vê mais, porque o fogo purificou os seus olhos. Isaías devia ser um falastrão, devia falar coisa ruim. O que Deus fez? Passou uma tenaz na boca dele, perdoou os pecados, e ele virou um homem santo. Limpa o vento do leste com o Espírito Santo, limpa. E agora precisa soprar coisa ruim, ainda está lá, vamos soprar isso aí, vamos tirar de você, sopra, agora precisa lavar, vai precisar lavar, vamos dar uma lavada aqui, lavou, e agora você precisa sentir o quê? O refrigério. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, e meu jugo é suave, eu sou manso e humilde de coração. Deus maravilhoso, é essa promessa que Ele nos dá, é essa promessa que Ele nos dá. Então, nós precisamos começar a profetizar nas nossas vidas. Daniel, por favor. Nós precisamos começar a profetizar sobre as nossas vidas, sobre aquilo que você acha que está morto, que já é defunto. Será que você está andando como um defunto hoje? Meu irmão, eu vou te dar um termômetro. Se Deus e o reino de Deus não é a coisa mais importante da sua vida, você está andando como um defunto. Se você está dando murros no ar, socos no ar e nada acontece, você está andando como um defunto. E o Espírito Santo precisa transformar a sua vida hoje. Quando o Espírito Santo sopra, quando o batismo com fogo acontece, isso não quer dizer que você vai ter manifestações de pirotecnia. Ok, podemos ser animados, podemos ser fervorosos. Isso não quer dizer que você vai dar pirueta, vai dar estrelinha aqui. Por quê? Porque a gente traz o nosso culto racional a Deus.
mas o fogo precisa consumir e precisa levar embora tudo aquilo que está ruim. Não há na prateleira a salvação, não há no mercado, na farmácia, não há no Google, não há na mente humana, não há, só há uma saída para mim e para você. Se chama Jesus Cristo, se chama batismo de fogo de Jesus Cristo, porque Ele veio trazer espada. Sua mãe vai ficar chateada com você, seu irmão vai ficar chateado com você, sua mulher vai ficar chateada com você. O apóstolo Paulo disse: aqueles que estão casados, trabalhem como se não tivessem. Aqueles que estão solteiros, esteja como se não tivessem. Aqueles que compraram alguma coisa, como se nada tivessem comprado. Por quê? Porque a gente fica cuidando de cuidar das outras coisas, e não das coisas do reino de Deus, e a igreja vazia, e a gente falando mal de tudo e de todos, e a gente não profetiza. Então a gente precisa começar a profetizar, em primeiro lugar, nas nossas vidas. A minha vida é uma vida de santidade, a minha vida, da minha boca vai sair vida, da minha boca vai sair santidade, da minha boca, e você não vai conseguir sozinho. Não é algo que você faça através do seu braço, é algo sobrenatural, é algo que você simplesmente se dispõe e diz: Senhor, eu não posso sozinho, eu não consigo, e hoje você precisa se posicionar. Por quê? Porque nós precisamos contar com esse poder maravilhoso de Deus, é graça, é favor imerecido, e agora não mais sacrifício, mas misericórdia quero. Deus quer a sua misericórdia, Deus quer que você se quebrante, simplesmente isso. Ele está batendo na sua porta hoje, falando: meu filho, acorda, ei profeta, acorda profeta, acorda. Eu quero que você profetize na sua própria vida. Eu quero que você seja a referência que você tanto quer ser. Eu quero que você seja o homem que vai mudar a história da sua família. Eu quero que você seja o homem que vai mudar a história dos seus netos, bisnetos, tataranetos. Eu quero que você seja o homem que vai falar: existe um Deus neste lugar, e porque existe um Deus nesse lugar, eu vou curar, eu vou levantar mortos, eu vou ressuscitar, eu vou mudar situações, eu vou mudar a minha primeira situação, e depois eu vou mudar as dos outros. Porque eu sou bom? Não, porque o Espírito Santo habita em mim. Se nós estamos pregando aqui já há 4 semanas sobre o Espírito Santo, vocês já aprenderam um monte de coisas sobre o Espírito Santo, e hoje vocês estão aprendendo sobre Jesus, sobre os 4 ventos que vêm dos 4 cantos da terra, através da vida de Jesus Cristo, que subiu e mandou o Espírito Santo, e o vento vem para soprar na sua vida. Hoje, vamos nos colocar em pé. Eu quero orar por você. Se você quer se arrepender, em primeiro lugar, eu também preciso me arrepender. A primeira pregação vem para o presbítero. Eu também preciso profetizar, eu também preciso falar, eu também preciso tomar atitudes, e eu dependo da graça de Deus, eu dependo da graça do meu Pai, eu dependo da graça do meu maravilhoso Jesus, que me deu essa vida, para que fosse uma vida em abundância, e não em escassez. Então eu quero que você feche os seus olhos, e peça o seu perdão. Lá em Coríntios, Paulo estava falando: olha, por que as pessoas estão doentes? Porque elas não se examinam. Tem gente tomando ceia, que não conversa com o marido há uma semana, e chega em casa e nada resolve. Tem gente tomando ceia e continuando na mentira, na falta de prioridade, sem relacionamento. E Deus é um Deus tão bom, nosso Pai amado, e Ele quer falar com você hoje. Que Deus é esse que não fala,
que não quer que um filho ouça. As pessoas aí fora talvez tenham um Deus, um ídolo, que não tem ouvido e não tem boca, mas o nosso Deus é um Deus que fala e que ouve. Então use a palavra de Deus agora para orar. Senhor, porque o Senhor me ama tanto, eu te peço perdão e o Senhor vai me perdoar, eu sei, Senhor. Senhor, porque o Senhor me ama tanto, porque o Senhor deu o seu Filho unigênito naquela cruz, para morrer por mim, Senhor, eu quero ter uma vida em abundância agora, Senhor. Senhor, a sua palavra fala que o Senhor Jesus batiza com fogo, então eu quero ser batizado agora, Senhor. Senhor, queima o meu pecado, queima, Senhor, queima, Deus. Usa a palavra. Senhor, o fardo está pesado, a sua palavra fala que o seu fardo é leve. Me dá o seu fardo, Senhor, pega o meu. Senhor, eu me arrependo. Senhor, me perdoa por A, por B, por C. A sua palavra fala que o Senhor é fiel e justo para me perdoar. Então, Deus, eu te peço perdão hoje. Senhor, eu quero uma visita, Senhor, eu quero esse vento que queima, eu quero esse vento, Senhor, do Espírito Santo que leva embora, Senhor, as minhas mazelas. Eu quero esse vento, Senhor, que limpa. Eu quero esse vento, Senhor, que me dá refrigério. Eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor, ter que lutar para ganhar dinheiro, que tem que lutar para... Eu vou continuar, Senhor, fazendo a minha parte, mas, Senhor, eu quero priorizar o seu reino, porque fiel e justo é o Senhor, Pai, para me dar tudo aquilo que eu preciso, Senhor. Senhor, eu não quero mais andar ansioso, Senhor. Sua palavra fala, Senhor, eu não vou mais andar ansioso, para que a gente não ande ansioso por coisa alguma. Então, Senhor, me batiza com fogo, Senhor. Manda essa ansiedade do meu peito embora, Senhor. Senhor, tira todo o meu egoísmo, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Limpa a minha alma, Senhor. Senhor, todas as mazelas dos meus pais, que estão totalmente fincadas, cravadas em mim, Senhor. Tira agora. Tira, Senhor, toda a maldição hereditária, Senhor. Senhor, por favor, Senhor, me limpa, Senhor. Senhor, eu quero viver numa tocha todos os dias, como o fogo queimava no seu santuário diariamente, Senhor. Eu quero que o Senhor queime o seu fogo todos os dias em mim, Senhor. Senhor, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ser lançado fora, Senhor. Eu quero estar, Senhor, no céu, no paraíso contigo, ó Pai. Pai, que o meu viver seja Cristo e que o meu morrer seja lucro. Senhor, o Senhor fala que Deus é amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo, Pai. Pai, tira o meu medo de ficar pobre. Tira meu medo, Senhor, de perder aquilo que eu conquistei. Tira meu medo, Senhor, de perder a minha família, de perder a minha mãe, o meu pai, meu filho. Tira meu medo de perder o meu emprego, Senhor. Tira meu medo, Pai, do escuro. Tira meu medo, Pai, de conversar com outras pessoas. Tira minha timidez, Senhor. Queima, Senhor, queima. Senhor, as enfermidades que estão no meu corpo, com origens da alma, Senhor. Porque eu tenho uma autoestima baixa. Porque a minha autoestima é alta, Senhor. Porque eu fui abusado quando eu era criança. Porque eu fui escorraçado, fui botado fora. Fui humilhado, Senhor. Limpa minha alma agora, Senhor. Limpa, Senhor, limpa. Limpa, Senhor. Todos nós aqui, Senhor, limpa. Senhor, aquela perda, Senhor, que eu tive, Pai, que ainda está doendo essa ferida, Pai, limpa, Senhor, cura. Põe um metiolate agora, Senhor. Dá um refrigério, Pai. Sopra, Senhor, nessa ferida. Cura ela, Pai. Está aberta, está doendo. Oh, Deus. Eu
abençoa a sua igreja, Senhor, agora. Em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo aqui, Senhor, pessoas convertidas, batizadas no fogo. Eu profetizo aqui o vento que vem dos quatro cantos, o Espírito Santo. Vento impetuoso, sopra aqui, Senhor. Sopra, Senhor, sobre cada pessoa aqui, ó Pai. Queima, Senhor. Limpa. Leve embora e dá refrigério. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Se você se sente apto a tomar a ceia, saia do seu lugar enquanto o Daniel toca essa música. E venha pegar a sua ceia em nome de Jesus. Temos em ti, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Sopra em mim, Espírito, sopra em mim. Sopra em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Todos aqueles que se arrependem, perdem perdão, que têm um coração quebrantado, podem tomar a ceia. Todos aqueles que se humilharam na presença de Deus, porque o Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Podeis comer? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Podeis beber. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor,
até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então foi exatamente o que foi pregado aqui hoje. Os fracos e os doentes estão tomando a ceia indignamente e estão vivendo uma vida sem santidade. Então, eu quero profetizar aqui hoje, ó Pai, um exército de pessoas santas, Pai. Pessoas batizadas no Teu fogo, Senhor. Batizadas, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja hoje aqui, Senhor, uma transformação, ó Pai, extraordinária na vida de cada pessoa aqui, ó Pai. Vem com o Seu poder, ó Pai, vem com a Sua graça. Vem, Senhor, agora encher, Senhor, o coração de cada um aqui, Senhor, assim como o Senhor já fez com a Sua palavra, Pai, com o Seu poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.